Drop like hums on the concrete floor. Ledger open like a weathered door. I mark what's old with a careful hand. Cut the note. Fala comigo, galerinha do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Patrick, mais uma vez, do nosso Camper Lifestyle Channel. Hoje, o que eu vou fazer aqui pra vocês é o seguinte. Como o nosso RV é um RV 2014, ele tem um conversor para carregar as baterias do trailer. Porém, as baterias que vêm nesses campers, nesses trailers, são baterias AGM, são baterias lead acid, são baterias comuns. Como a gente está fazendo upgrade para baterias de lítio, a gente precisa trocar, porque o nosso não é compatível com esse tipo de bateria. E hoje a gente vai trocar. Não é algo muito fácil de fazer, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Aqui tá o nosso conversor. Vamos abrir aqui com vocês. Deixa eu pegar uma knife, uma faquinha aqui, uma chave pra gente abrir ali. Esse aqui dá. Tá mostrando aqui pra vocês o conversor. Aqui é um VIVOR RV Power Converter de 100 amperes, roda em 120 volts, capacidade máxima de saída 1450 watts, saída corrente máxima 100 amperes, pesa 3,6 quilos. E vamos abrir. Tá abrindo aqui agora pra gente ver como é que é esse bicho. Desculpa aí se ficar tremido, alguma coisa. Então, manual de como funciona, instalação. Vamos lá. Tá o nosso garoto. Como eu falei, lead acid e lithium, esse é o mais importante. Aqui estão as conexões, negativo, positivo. Aqui está como que a gente quer que ele carrega, máximo de voltagem e o tipo de bateria que nós vamos usar. Os fusíveis, tem um fan aqui para ventilação, para não esquentar muito. Agora eu vou mostrar para vocês ali no trailer o que a gente vai trocar ali, aonde é que a gente vai trocar. Deixa eu abrir a outra porta aqui para melhorar a claridade ali dentro. Vamos nas entranhas do nosso RV. Desculpa aí, balanço. Se alguém tem algum problema aí com ficar vendo se balançando, me desculpa. Mas eu sou novo nisso aqui. Primeiros vídeos que a gente está fazendo, que a gente está gravando. Mas espero que vocês gostem do nosso conteúdo, beleza? Para quem não viu, vou deixar aqui mais um videozinho de como que tá aqui dentro. Ainda estamos aguardando os nossos cabinets, nossos gabinetes, para colocar. Algo que eu não tinha mencionado, como eu retirei os ar-condicionado, eu coloquei essas tampas nas saídas de ventilação. Aqui ainda vou dar o touch-up, fazer o finish, tampar os buracos e tudo, organizar. Como aqui também a gente deixou os buracos antigos, porque pra gente saber onde que tá a estrutura, para poder parafusar os gabinetes novos que vai chegar, né? Vamos pegar a nossa luz aqui excepcional, operada por uma bateria da DeWalt, que é muito boa. Vocês vão ver agora ali dentro do compartimento do trailer.
a gente vai trabalhar. Bom, aqui dá pra vocês terem uma noção, tá uma bagunça. Mas é isso aí, pra quem nunca entrou no telhado de uma casa ou no basement de uma casa, no porão, é mais ou menos assim que parece. É aquele cara lá que nós vamos trocar. Aquele cara lá que é o antigo, nós vamos colocar o novo, o grandão. Certo? Primeira coisa que nós temos que fazer é desligar a energia do trailer pra gente não tomar choque, né? Eu não quero morrer e muito menos tomar choque, ficar tremendo aí, né? Então vamos lá, vamos desligar a energia do trailer. Para isso a gente vem aqui no painel. Temos um painel de energia aqui central, onde a gente controla tudo do nosso trailer. Bem aqui, vamos desligar o principal. Pum, pronto, desligamos tudo. Pode ver que o ar-condicionado parou de funcionar. Tá tudo parado nesse momento. Estamos sem energia, guys. Então vamos lá. Vamos achar uma maneira de colocar vocês aqui. Primeiro, vou dar uma organizada aqui nessas ferramentas que a gente pode precisar. Aqui são as lixas que a gente vai lixar o trailer de fora, né? Esse aqui a gente vai cortar o cano ali. Sei que tá bagunçado, gente, mas quem nunca fez reforma em casa ou quem nunca reformou nada sabe que até que você coloca tudo em ordem leva um tempo e dá trabalho. E eu tô fazendo aqui praticamente aqui sozinho. Minha esposa, ela tá trabalhando e o trabalho dela, principalmente agora no verão, consome muito do tempo dela. Então ela não consegue nos ajudar aqui por enquanto, mas logo ela vai estar aqui nos ajudando, dando uma força, né? A gente tem que fazer as coisas na medida do possível. Então vamos lá, vamos pegar aqui umas ferramentas que a gente precisa. Chave fenda, vamos pegar uma Phillips também. Pode precisar, não sei como é que tá lá, mas a princípio é isso aqui que a gente vai precisar. Ok, vamos tirar as coisas do bolso, a gente não quer perder nada. Aqui vem minha filha Megan. Oi, diz oi, Megan. Fala oi, gente. Megan também tá super excited pra morar no RV, né, Megan? Uhum. Vai ser bem divertido, né? Deixa o papai entrar aqui agora. Deixa eu já pegar o outro ali. Assim a gente já entra e não precisa voltar, porque não é um lugar muito aconchegante, não é muito fácil acesso. Então vamos tentar fazer ao máximo tudo que a gente precisa fazer de uma vez para não ficar sofrendo, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Ok, vamos pegar o manual. Se tem uma coisa que eu tô aprendendo com o RV é leia o manual, galera. É importante. Tem muita coisa que a gente deixa passar. Muita coisa. Vamos lá. É bem simples, galera. Bem simples. Na verdade, eu achei que era mais complicado. Mas, e pelo que eu tô vendo ali, a gente vai precisar colocar uma tomada lá. Porque do jeito que eles instalaram antes, eles cortaram esses fios aqui e conectaram direto. Só que eu não quero fazer isso, porque eu não acho seguro deixar daquele jeito. Então vamos
Vamos pegar uma tomada que eu tenho aqui. Deixa eu pegar rapidinho. Na verdade tá dentro do RV. Vou levar vocês comigo, pra vocês não ficarem sozinhos olhando pro nada, né? Vamos lá. Vou pegar aqui uma tomada que a gente comprou. Deixa eu ver onde é que tá. Tanta coisa, galera, que a gente compra, tanta coisa que ainda temos que instalar, que chega a ser surpreendente. Acho que tá aqui no armário do banheiro. Guardei umas coisas aqui. Isso, tá aqui. Vamos colocar uma tomada bonitinha pra ficar um serviço bem feito. E no futuro, se a gente precisar trocar, é mais fácil, né? Só desconectar um e conectar o outro. Certo? Tá nossa tomadinha. Nosso alicate cortador de fios. E vamos lá. Aqui tá nossas ferramentas. Vamos tirar esses canos daqui. Depois a gente vai... Nossa bomba d'água nova também tá chegando. A gente substituir essa antiga. Pra gente poder melhor o water flow. Nossa água aqui é bem fraca. Essa bomba aqui é só de 3.7 e a que a gente comprou é 5.5 e ela tem um reservatório que mantém ela sempre cheia. Não deixa ela ficar ligando o tempo todo, então facilita bem questão de barulho dentro do RV. Não olhem muito para nossa bagunça aqui dentro, como eu falei. Quem nunca reformou um RV ou reformou uma casa sabe do que eu tô falando. E não é fácil, mas vamos lá. Vamos acessar as entranhas do nosso trailer. Vamos ver. Primeiramente aqui, vamos desconectar esses fios e vamos ligar a nossa tomada. A energia está desligada, então a gente não precisa preocupar com choque elétrico. Eu sei que vocês estão esperando que eu tome um choque, mas eu não vou tomar hoje não, tá? Só para deixar vocês bem ambientados aí do que está acontecendo. Não vai ser hoje que vocês vão me ver tomando um choque, tá? Não vai ser hoje. Tá dando para vocês verem direitinho? Deixa eu ver aqui, conferir. Não vai ser hoje que nós vamos tomar um choque, galera. Não vai ser. Vamos rolar aqui os fios direitinho. Vamos pegar aqui nossa tomadinha. Vou colocar aqui nossa tomada. Que lado que é o black wire? O preto é aqui, hot. Desse lado, vamos apertar bem aqui. Essa tomada, depois eu vou arrumar uma caixa pra gente colocar ela aqui na parede bem bonitinha, para não ficar nada solto
Nada bagunçado, senão minha esposa vai brigar comigo, porque ela fala que eu tenho que fazer as coisas direitinho. Principalmente agora, né, que eu tô filmando tudo, então todo mundo vai ver. Então vamos fazer as coisas bem feitas, trabalho bem feito, certo? Por enquanto vamos fazer aqui só para ficar mais seguro, né? O que a gente pode fazer também é parafusar aqui, mas não vou deixar solto assim não. Vou pegar uma fita, uma electric tape ali, uma fita preta, isolante, só um minuto. Deixa eu pegar aqui, eu acho que tá aqui. Deixa eu ver. Depois a gente coloca. Como eu falei, eu vou botar a caixa, então não vou me preocupar com isso agora. Deixa eu ver. Vou precisar do drill, parafusadeira. Vou ter que sair aí para poder pegar o drill. Só um minutinho aí, galera. Já tô voltando. Só pegando o drill aqui. Vamos lá. Vamos tirar o nosso velho gás daqui. Nosso cara, que não funciona mais com o nosso setup. Vamos deixar assim. Esse aqui é o terra. Vamos desconectar aqui esse aterramento. Isso. Aqui tá o nosso cara. Que são chave Allen. Então vamos tirar, vamos pegar aqui uma chave Allen, nossa caixinha de chave Allen, onde nós temos todas e mais um pouco. Eu sou bem desorganizado com essas chaves, galera. Deixo elas bem... Eu prefiro colocar tudo numa caixa e... à medida que eu vou precisando, vou pegando, vou escolhendo qual que eu quero, qual que eu não quero, porque esses negócios que vem de colocar elas, eu sempre perco. Agora, estando aqui na caixa, na minha latinha, eu sei onde elas estão o tempo todo. Isso facilita pra mim. Não sei pra vocês, deixem nos comentários o que vocês acham dessa minha loucura. Certo? Aqui temos uma gambiarra que eu não sei o que é, mas nós vamos nos livrar dela. Como eu disse, esses trailers, os fabricantes, eu não sei quem era dono desse trailer no passado, mas eles faziam muita... simplesmente colocaram uma conexão aqui que está oxidada para poder botar um fio flexível, que não é necessário, você pode utilizar esse fio aqui mesmo. Então, não entendi qual o sentido deles fazerem isso, né? Vamos botar nosso fio aqui, apertar nossa conexão. Vamos mudar aqui.
que creio eu que é a mesma razão que fizeram isso. Colocaram isso aqui única e exclusivamente. Deixa eu atender minha esposa aqui, gente, só um minutinho. Estamos de volta. Ai, como eu falei, vamos botar essa tampinha aqui só para manter o aspecto mais bonito. Galera, não me julguem, tá? Mas onde é que tá minha chave de fenda? Deixa eu achar minha chave de fenda, só um minutinho. Aqui ali tá as duas Phillips, aqui atrás. Vamos botar essa tampinha aqui só por enquanto. Eu vou ter que comprar uma caixinha pra colocar aqui. Eu não tenho no momento. Nós temos que ir na loja comprar uma caixinha. Deixa tudo paralelo assim, tá, galera? Pra ficar bonitinho. Não é porque você tá fazendo que tem que ficar de qualquer jeito, certo? Ok. Vamos ver aqui. Bom, vamos conectar o nosso aterramento. Como são um pouco diferentes, vamos colocar ele ali primeiro. Deixa eu ver aqui como que vai funcionar melhor. Oi. Tô aqui. Deixa eu ver aqui como que vai funcionar melhor. Papai, a Maria vai ficar aqui de noite? Maybe. Hã? Maybe. Tá bom, que eu quero saber. Tá bom. Vamos parafusar ele ali agora. Colocar ele mais pra cima. Na verdade, vai vir hoje? Aqui. E vamos. Na verdade, vai vir hoje? Não sei, nego. Assim que eu souber, eu te aviso. Isso. Agora vamos pro outro lado. Colocar o parafuso aqui do outro lado. Vai ficar bem preso. Isso. Agora vamos tirar esse terra daqui, desse pequeno suporte que colocaram. Porque senão ele não vai dar comprimento. Isso. E vamos conectar ele ali. Vamos lá, vamos colocar ele aqui. Isso. Isso. Bom, já estamos configurados para Lithium. 14.6 volts. Agora, tudo que nós precisamos fazer é ligar a nossa energia aqui. Vamos conectar aqui. Como eu falei, vou deixar assim só por enquanto. Isso. Agora vamos lá arrumar as nossas baterias. Por enquanto só tem uma, a outra tá para chegar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos tirar esse velho daqui, né? Vamos pegar essa bateria, essa caixinha aqui. Vamos lá ver as nossas baterias, galera. Já volto aí, tá? Beleza, turma. Vamos religar agora nosso
energia. Isso. Ar-condicionado funcionando. Vamos ver. Vai iniciar, tudo ok. Tudo certinho, tudo bonitinho. Vou pegar aqui nosso controle. Isso. Funcionando. Vamos ver aqui do quarto. Já tá soprando. Vamos lá ver os nossa bateria. Tá uma bagunça por aqui, mas é isso aí. Ainda vamos organizar tudo direitinho. Um dos nossos crimpers aqui soltou, então vamos ter que fazer outro. Vou tirar aqui, porque eu não tenho, meu alicate de crimpar ainda não chegou, galera. Então eu tô apertando aqui manual, entendeu? Só que não é a mesma coisa, sabe? Chegou esse outro alicate aqui que eu vou testar agora, ver se funciona um pouco melhor. Eu acho que ficou melhor. Vamos colocar ele de volta para a gente alimentar o nosso RV. Yes, sir. Right at the door? Oh, you can give it to me. Oh, alright. Yeah. You only have one piece of mail, so I just put it on top of everything. There you go. Appreciate it, bud. Have a good Thank day. you. Isso aí, galera. Agora vamos trocar isso aqui. Porque aqui, o que acontece? Essa bateria de AGM a gente não vai mais usar. Essa bateria aqui. Vamos guardar para usar nos nossos veículos. Vamos colocar aqui pra cá. Ok. Não vai dar esses cabos aqui, então vamos fazer outros cabos pra gente ligar esse carregador lá em cima. Então vamos desconectar aqui. Não, vamos desconectar lá, vai ser melhor. Ou não. Vamos desconectar aqui. Vai ser mais fácil. Vamos soltar aqui. Eu deixei esse cabo sobrando já com a intenção de no futuro fazer essas modificações. Vamos conferir esse aperto aqui. Isso. Agora a gente tem que colocar. Vamos ver se essa bateria vai caber aqui. Eu acho que não. Mas não custa tentar. Olha só, galera. Serviu. Top, 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 galera. Gostei demais. De novo, mais um cramp aqui que saiu. Nós vamos organizar isso aqui, galera, porque meu... Nós vamos organizar isso aqui, galera, porque meu cramp vai chegar. Eu
Vamos poder fazer um trabalho mais eficiente, vamos dizer assim. Então, agora tá melhor. Ainda não tá perfeito, mas tá melhor. Vamos conectar aqui. Por que que eu tô fazendo assim? Vou explicar. Porque aqui vamos colocar mais uma bateria. Então o que que acontece? Vou passar esse fio todo aqui do lado. Aqui o cantinho para ficar bonitinho. Isso, vamos cortar ele aqui. Deixa eu pegar uma knife ali, galera, só um minutinho. Então, galera, aqui a gente tem que abrir um pouco esse conector. Eu até tenho só que vieram com o kit, beleza? Esqueci o isqueiro. Mexendo ali, galera, descobri uma gambiarra que tinham feito e nós vamos ter que corrigir. Ai, ai. Esse trailer é velho. Mas é pra isso que nós estamos aqui, né? Vou fazer diferente. Aqui. Vou colocar esse primeiro. Vamos colocar aqui no último. Vamos botar no primeiro aqui. Negativo vai subir por trás aqui, passar por cima de tudo, conectar aqui. Lembrando que aqui nós ainda vamos colocar mais uma bateria de 600 amperes, mais os painéis solares para manter essas baterias funcionando direitinho, 100%. Aqui, como a gente tem só uma bateria por enquanto, vou ligar aqui direto. Vou mostrar para vocês ali a gambiarra que fizeram. O que nós vamos ter que fazer para consertar. Faz parte, galera, faz parte. Já passou na mão de muita gente, né? A gente não conhece, a gente não sabe quem é. Então é isso. Esse aqui também a gente vai colocar pra cima. Posso tirar aqui. Jogar ele aqui pra cima, assim. Vou tirar ele aqui porque eu vi que o cabo tá meio frouxo também. Ó, também ficou legal aqui nosso serviço. Então vamos mudar aqui. Vamos apertar aqui direito. Aí, agora tá fixo. Vamos colocar aqui no barramento por cima, padrão. Colocar essas arruelas nessa porta e vamos apertar. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês estão achando dos nossos vídeos, o que a gente pode melhorar, o que tá feio, o que não tá. Lembrando que
Não sou profissional nisso aqui. Meu ramo é cerâmica, é trabalhar em construção. Amanhã, hoje é segunda-feira, amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando um pouco do meu trabalho, de onde que eu tiro dinheiro para bancar essa loucura. Porque, querendo ou não, é uma doideira, né, galera? Pegar um negócio desse e investir tanto dinheiro. Mas é o nosso sonho. E nessa vida a gente vai morrer e não vai levar nada. Caixão não tem gaveta. As coisas que nós vamos levar são os momentos que passamos junto com os nossos filhos, com a nossa família. E depois de trabalhar tão duro aqui na América por tanto tempo e correr atrás de uma vida mais estável, a gente entende que nunca é o suficiente. O ser humano nunca está satisfeito. E quando eu decidi fazer essa mudança, minha esposa aceitou, gostou da ideia, e desde então nós estamos correndo atrás. Estamos lutando, não é fácil, é caro, mas vamos conseguir. Com fé em Deus e muita disposição, nós vamos conseguir. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês lá dentro a gambiarra que fizeram. Lembra que eu conectei ali o cabo do nosso conversor e pensei que estava eletrizado, que tinha energia. Só que na verdade não tem. Era só uma extensão. Só que temos um porém. Como nós convertemos nosso water heater de convencional elétrico e a gás com tanque para um tankless, que não tem tanque, mas é direto, simplesmente precisa de 12 volts e o gás. Então nós temos uma fonte de alimentação aqui embaixo de 127 volts que não está sendo usada. Então eu vou lá dentro ligar essa fonte e nós vamos testar o fio ali, e se tudo der certo a gente conecta lá direto na nossa tomada e vamos começar a usar o nosso conversor. Beleza? Vamos lá ligar então. Acompanha aqui. Vamos lá. Seria esse botão aqui, tá ligado. Vamos lá checar se temos corrente. 127 volts. Deixa eu tomar uma água aqui, galera. Vamos pegar aqui nosso multímetro e vamos checar esta conexão. Deixa eu colocar vocês aqui para vocês verem de que eu tô falando. Opa, não cai. Desculpa aí, galera, vai ser com movimentos. Vou colocar nosso multímetro aqui em 200 volts. Nós esperamos uma leitura de 127 volts saindo desses fios aqui. Aqui na América, o preto normalmente é o positivo e o branco é o negativo. Então vamos testar aqui agora, vamos ver. E nós temos, deixa eu ver aqui. Complicado aqui, galera, a posição é ruim. Não temos nada.
Interessante. Não temos nada aqui. Na dica de nada. Vamos ver se aqui é 12 volts ou se é 127. E nada. Então não temos energia aqui, galera. Vamos ver o porquê que isso está acontecendo. Eu acho, não tenho certeza, que quando eu modifiquei o painel lá, eu desliguei esse water heater porque a gente não ia precisar dele. Porque meu plano desde o princípio era fazer o tankless, que não precisa de 127 volts, certo? Então vamos lá conferir essa conexão. Acompanha aí, vamos lá. Vamos sair daqui. Esse lugarzinho grande aqui que a gente se meteu. Ah, galera, só uma atualização. Nosso tanque, nosso Blackwater Tank só vai chegar amanhã. Tem um problema no delivery, só vai chegar amanhã. Inclusive, hoje eu tinha ficado em casa para receber os cabinets também, que também só vão chegar amanhã. Então vamos ter que esperar um pouquinho a mais aí. Vamos conferir aqui agora o que nós temos no nosso quadro elétrico. Deixa eu confirmar. O water heater é o primeiro aqui. Vamos ver se temos energia aqui. Sim, temos 121 volts saindo do nosso quadro de distribuição. Nosso quadro está todo ok. Porém, eu tinha um aqui que estava desligado, que pode ser que seja. Vamos voltar lá e vamos checar. É assim, hein, galera. Idas e vindas, vai, volta, vai, vem. Testa um, testa outro. Até que a gente encontra. Que a gente procura. Vamos ver aqui. Vamos testar. Deixa eu colocar vocês aqui. Vocês verem o que eu tô fazendo. Vamos ver aqui se a gente tem alguma leitura. Nada. Não temos nada aqui. Ok. Nada na dica de nada. Porém, se nós temos 127 saindo de lá, nós temos que ter energia aqui. Então vamos seguir esse cabo e vamos ver o porquê que não estamos recebendo nada. Que no caso é esse cabinho aqui. Vamos puxar ele aqui, tirar ele daqui. Pessoal, me perdoa aí se vocês não estão vendo muita coisa, mas é que fazer tudo sozinho é complicado. Tem que gravar,
E nesses locais espaçosos torna tudo mais complicado. Vamos voltar lá dentro e conferir aonde esse cabo está conectado. Vamos levar nosso multímetro para ter certeza. Voltei, turma. Descobri o nosso problema, que nada mais é que o fio tava solto no nosso disjuntor. Cagada minha. Quando eu liguei, eu não liguei direito. Mas resolvido esse problema, agora vamos ao que interessa. Vamos fazer a nossa ligação aqui. Cadê o alicate? Eu sei, me julguem, eu uso alicate para descascar fio. Pois é. Eu gosto de praticidade. Se existe a ferramenta, por que não usar, né? Isso é o que eu penso. Tem gente que fala, se você usa, você não é um eletricista raiz. Primeiro que eu não sou eletricista, mas eu sou raiz. Eu faço minhas ligações, mas não sou profissional. Hot wire de cá. Vamos cortar um pedacinho aqui, ficou muito grande. Lembrando que tá desligado lá, tá, galera? Não sou maluco de mexer com isso aqui ligado não, tá? Nosso disjuntor está desligado. Comprei 2 botijão de gás de 30 libras pra gente colocar ali, para nós testarmos nosso water heater, nosso aquecedor de água. Eu tenho os pequenos ali, mas como a gente planeja morar aqui no trailer, achei melhor comprar um grande. Não, 2 grandes, né? E daí a gente tem que ficar trocando sempre. Bom, estamos ligados nesse exato... Opa, vocês caíram aí? Estamos ligados nesse exato momento. Vou tirar isso aqui daqui, nossa chave. Que depois nós vamos limpar, vamos colocar um piso aqui bonitinho. Opa, cai não, galera. Vamos ligar, né? Vamos ver o que dá. Vamos testar. Deixa eu ver vocês aqui. Vou descer daqui. Não é fácil. Tô ficando velho. Vamos ver se não vai dar fogo, né? Ó, não deu fogo. Vamos pegar o nosso multímetro para ver se estamos nesse momento carregando as nossas baterias. Vamos ver. Vamos mudar aqui para 20 volts e vamos testar. Nossa bateria está no momento com 13,5 volts. Exatamente. Estamos com 13,7. Ou seja, estamos recebendo alimentação. Vamos desligar agora. Ou não, vamos só dar uma olhada ali, né? Ver se tá ligadinho, tudo ok.
Eu acho que sim, temos um LED vermelho ligado. Conferida. Vamos lá checar se tá tudo certo. Positivo, negativo, LED vermelho ligado, bateria de lítio. Vamos botar mais juice nela, vamos botar mais carga. Vamos ver o que vai funcionar. Vamos conferir aqui se é isso mesmo, se tá tudo ok. Oh, ok, só estando no lithium battery. O LED vai virar vermelho quando a bateria estiver carregando, vai ficar verde quando a bateria estiver full carregada. Então é isso aí, galera. LED vermelho, bateria carregando. Done. Terminamos. Agora eu vou aproveitar. Ó, já acionou a ventoinha, o ventiladorzinho, para resfriar o nosso carregador. Gostei, tá aprovadíssimo. Vamos ligar aqui nossa luz. Vamos checar aqui de novo. Vamos ver como é que tá a nossa bateria já. Já estamos em 13.8 e carregando. Beleza. Agora, galerinha, temos mais um upgrade aqui pro nosso RV. Um que tava faltando. Vamos colocar isso aqui no lixo. Opa, olha uns fusíveis aqui. Não tem mais nada, nada. Temos uns fusíveis extras aqui. Vou deixar aqui no cantinho. Vou gravar aqui para vocês agora o nosso fan da cozinha, nosso ventilador. Vou chegar. Temos aqui o controle. Vou colocar lá na parede. Temos aqui o nosso fan. Essas luzes aqui dentro. Nosso fan tá lá em cima. Mas, vamos ver o que mais chegou. O que é isso? Chegou dois, agora chegou mais duas. Ah, tá certo, são quatro. Eu tinha perdido. Pra gente travar a nossa geladeira, que vai ser uma geladeira de casa. Vamos precisar. Lembra
dela? Lembra dela? Pois é. Aí. Valeu, galera. Isso vai ficar para o próximo vídeo que a gente vai instalar. Se gostou do vídeo de hoje, segue, curte, compartilha. Convida os amigos para seguir o nosso canal. Ajuda a gente aí. Beleza? Um abraço. Fique